Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Vamos entrando. Sejam bem-vindos a essa live, nossa live de hoje, quinta-feira. Vamos entrando, dá um tempinho para vocês irem se conectando. Gente, eu vou discutir com vocês hoje um tema muito debatido, né, que gera muito interesse em empresários, contadores, advogados e todo mundo que milita na área empresarial, que é a responsabilidade do sócio por débitos tributários da empresa, débitos tributários da pessoa jurídica. Esse tema, ele é um tema muito controverso, inclusive dentro dos próprios tribunais, mas ele é um tema que gera muito receio, gera muito medo naquela pessoa que escolhe a atividade empresarial como seu meio de vida. A gente sabe que a carga tributária no país é muito elevada, as regras fiscais, as normas, a legislação que rege essa relação entre fisco e contribuinte, ela é muito esparsa, muito difícil, e que essa legislação está sempre em constante mudança, né? Então, imaginem vocês, se até para nós que somos da área fiscal, advogados, contadores, é difícil acompanhar. Imagina então para o empresário, a pessoa física, né, que elege a atividade empresarial como seu trabalho. Então é normal que essa responsabilização pessoal ela cause algum medo no empresário. E é para isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa, você que é contador, você que é advogado, você que é empresário, ter um pouco mais de conhecimento sobre o tema. A gente vai trazer aqui algumas matérias práticas aplicáveis a essa questão da responsabilização do sócio. E aí eu espero que vocês no final da live, né, de hoje, no final da nossa aula, vocês tenham um pouco mais de segurança, inclusive no que diz respeito à orientação dos contribuintes, tá? Eu quero começar a nossa discussão, né? Inclusive se você tem algum amigo, né, que precisa saber sobre esse tema, se atualizar, tomar conhecimento desse assunto, não perde tempo, né? Compartilhe aqui na setinha aí embaixo para que você possa compartilhar esse tema e trazer mais gente para a live, né, pessoal? Dá um like aí também, aperta aí no coraçãozinho, né, que é para a gente ter mais audiência aqui nessa live de hoje. Pessoal, para começar a falar sobre responsabilidade de sócio por débito tributário da empresa, é bom que a gente fale um pouco sobre personalidade jurídica, né? A personalidade jurídica, em poucas palavras, nada mais é do que a capacidade que alguém tem de contrair direitos e obrigações, inclusive obrigações fiscais, né? É importante que a gente diga, e isso está previsto lá no artigo 985 do Código Civil, e eu até faço questão de abrir aqui para vocês o artigo 985 do Código, que diz que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio na forma da lei dos seus atos constitutivos. Isso está no Código Civil, tá? O que é que o Código Civil nos diz? Uma vez registrando a sociedade na junta comercial, ou se for uma sociedade simples, evidentemente, no cartório de registros de pessoa jurídica, essa sociedade ela adquire personalidade jurídica. Então vejam, não é mais o sócio, né? Não é o sócio quem vai contrair obrigações junto ao fisco, e sim a sociedade, pelo fato de ela ter adquirido personalidade jurídica própria com o seu registro na junta comercial. Lógico, gente, que eu estou falando aqui, nesse caso, de sociedades, né? Sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade limitada unipessoal também, de um só, e até a própria EIRELI. Observem que o empresário individual, ele não possui essa proteção da personalidade jurídica da empresa, porque aquele empresário que opta por desenvolver a atividade empresarial por meio do chamado empresário individual, né, aquele requerimento de empresário individual,
ele está renunciando à personalidade jurídica da empresa. Pelo simples fato de o empresário individual ele ser uma ficção jurídica. O empresário individual, né, em poucas palavras, nada mais é, gente, do que uma pessoa física que tem um CNPJ. Um CNPJ para efeitos fiscais, para poder eleger um regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tá? Então, assim, para efeito de proteção da pessoa física, o empresário individual, ele certamente é uma modalidade que não se encaixa no conceito de proteção, né? Porque o empresário, a pessoa física, vai estar operando em nome próprio junto ao fisco, e não sob o nome de uma sociedade ou de uma empresa individual, seja ela de responsabilidade limitada ou a sociedade limitada unipessoal, tá? Então, dito isso, né, falando um pouquinho sobre essa questão da personalidade jurídica, eu vou seguir aqui, né, para que a gente entenda que a responsabilidade de sócios, ela está prevista, pessoal, no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. E por que isso está previsto no Código Tributário Nacional? Porque é a Constituição Federal, lá no seu artigo 146, que definiu que esse tema deveria ser tratado por lei complementar. E é o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar Nacional, que traça, né, as normas gerais de direito tributário. Então, se a gente for analisar o artigo 146 da Constituição Federal, a gente vai ver que cabe à lei complementar, né, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Dentro dessas normas gerais de lei tributária, gente, é evidente que está a questão da responsabilização de terceiros, né, inclusive de sócios, gestores de empresas. E é por isso que é o Código Tributário Nacional, no seu artigo 135, que se preza, né, que serve para definir essa questão da responsabilidade de sócios, de gestores, de pessoas jurídicas, de empresas. Dito isso, por que eu falei que a Constituição reserva a lei complementar essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de traçar os limites da responsabilização de terceiros? Porque qualquer outra norma, seja lei ordinária, portaria, ação normativa, que venha a alargar essas previsões de responsabilidade de terceiros que estão previstas no Código Tributário Nacional, essas normas elas são inconstitucionais, né? Porque elas não seguem o regramento da Constituição. Tem que ser lei complementar. E repito, a lei complementar que nós temos hoje para traçar essas normas gerais é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário que nasceu em 66 como lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Portanto, é hoje o Código Tributário Nacional que a gente tem que observar quando a gente trata de responsabilização de sócios e gestores de empresas. E vejamos que o artigo 135, gente, que eu estou espelhando aqui na tela para vocês, do Código Tributário Nacional, ele diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos de obrigações tributárias os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, das empresas. Agora vejam, né, que para que possa haver essa responsabilização pessoal, esses atos praticados pelo gerente, pelo diretor da empresa, têm que ser atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. Então vejam que daí nós extraímos duas conclusões. Primeiro, não existe uma responsabilidade automática do sócio por débito tributário da empresa. Não é simplesmente porque a empresa não consegue pagar o tributo que automaticamente esse débito vai ser redirecionado à pessoa física dos seus sócios ou do seu sócio. E segundo, para que possa haver essa responsabilização, gente, a condição de sócio não me basta, né? Eu tenho que ser administrador, eu tenho que ter poderes de gerência naquela sociedade.
E aí, né, como 95% das empresas brasileiras elas estão constituídas sob a modalidade de sociedade limitada, vejam que em toda sociedade limitada existe lá no contrato social uma seção chamada da administração, né? Ou pelo menos deve existir. E é lá no contrato social que os sócios nomeiam o administrador para representar ativa e passivamente a empresa. Se for uma sociedade anônima, é o estatuto que vai definir quem, dentro da sociedade anônima, vai ter poderes de gestão, né? Poderes para representar a sociedade. Mas vejam que a condição que o CTN estabelece no seu artigo 135, pessoal, não é ser sócio, é ser diretor, é ter poderes de gerência, é ser gerente daquela sociedade. E vejam, não é um gerente financeiro, não é um gerente administrativo, não. É aquele sócio, aquele administrador, desculpem, aquele gerente que está nomeado nos atos constitutivos da empresa. Então quer dizer, Felipe, que o administrador, ele automaticamente vai ser responsável por débitos tributários da empresa? Não. O 135, artigo 135 do CTN, nos diz que, além de ser administrador, né, esse terceiro, essa pessoa, ela tem que ter obrigatoriamente praticado atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. Tá? Então, tem que ser reunidos para que haja uma responsabilização de um terceiro, do sócio, no caso que participa da sociedade, que compõe o quadro societário, ou acionista, se for o caso, é necessário que sejam cumpridos dois requisitos. Primeiro, a administração. Ele tem que ter poderes de gestão, poderes de gerência. E por último, além de ter esses poderes de gerência, ele tem que ter praticado algum ato com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Esse entendimento, gente, né, o que está escrito aqui no Código Tributário Nacional, é avalizado, é chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que é o Tribunal Superior que, em última instância, resolve aí conflitos de lei federal, como é o caso do CTN, que é uma lei federal. Então vejam que o Código Tributário Nacional nos diz que para haver a responsabilização do terceiro, do sócio, ele tem que ter agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. E só quem pode fazer isso é o sócio que tenha poderes de administração na sociedade. E o CTN, o STJ, ele confirma isso que diz a lei, que diz o Código Tributário Nacional, em várias decisões, inclusive já em sede de recurso repetitivo, né? Então vejam que a responsabilidade tributária do sócio, estou lendo aqui para vocês um acórdão, né, uma decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça de 2020 já, né, do ano passado, menos de um ano essa decisão, que nos diz que a responsabilidade tributária do sócio, nos termos do artigo 135 do CTN, só comporta exceção à regra da autonomia da personalidade jurídica. Vejam que a gente falou de personalidade jurídica própria da empresa. Então, para que possa haver uma quebra dessa personalidade jurídica da sociedade, para que se atinja o sócio que a compõe, né, é necessário que ele tenha poderes de administração e que seja comprovado que o sócio agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social, ou estatuto, se for uma sociedade anônima. Então, o STJ ele acolhe esse dizer, né, essa previsão do artigo 135 do Código Tributário Nacional. O mais difícil, de fato, para nós que operamos com empresas, né, com direito tributário, com responsabilização de sócio, é saber o que é que caracterizaria uma infração à lei, contrato social ou estatuto. Eu vou dizer para vocês que, como exemplo, né, aquele empresário que deixa de repassar a contribuição previdenciária retida dos empregados para o fisco, ele, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estaria agindo com infração à lei, estaria infringindo a lei que o obriga a fazer essa retenção e repasse para o fisco, né? Estaria, inclusive,
incidindo no crime de apropriação indébita previdenciária. E, portanto, o STJ entende que, nesse caso, né, da contribuição previdenciária retida dos empregados e não repassada ao fisco, estaria o administrador agindo com infração à lei e, portanto, poderia ser pessoalmente responsabilizado por esse débito tributário, tá? Essa questão, gente, de saber ou não se o sócio agiu com infração à lei, né, com excesso de poder, é algo que vai ser analisado caso a caso pelo tribunal, pelo juiz da causa, né? E o sócio eventualmente vai poder, dentro dos meios processuais adequados, dizer: não, olha, você está dizendo que eu agi com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto, mas eu não agi não, né? Por isso e por aquilo. Mas, de fato, para que haja essa responsabilização, o fisco tem que provar que esse administrador, lembrando, não basta ser sócio, esse administrador, ele agiu com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. E eu dei aqui um exemplo para vocês de infração à lei que legitima a responsabilização do administrador, tá? E aqui, voltando para o nosso mapa mental, né? A gente falou, né, que essa responsabilidade está prevista no artigo 135, por força da Constituição Federal, que diz que tem que ser lei complementar, que regula essa questão de responsabilização. E o que nós precisamos entender, quando a gente trata de responsabilização de administradores, de gerentes, em função de um crédito tributário, é que essa responsabilização, na prática, gente, ela ocorre em dois momentos, a grande maioria das vezes. Ou ocorre por ocasião da lavratura do auto de infração, né? Ou ocorre na execução fiscal já. Vejam que são dois momentos completamente distintos. A lavratura do auto de infração, ela inaugura a constituição do crédito tributário. O crédito tributário está nascendo por meio daquela lavratura do auto de infração que está sendo realizada pelo agente fiscal. Seja um auto de infração federal, estadual, municipal ou distrital, né? Na execução fiscal, eu já estou muito à frente, tá? Na execução fiscal, o auto de infração já foi lavrado, o contribuinte pode ou não ter se defendido administrativamente daquele auto de infração, apresentado sua impugnação, né? Na execução fiscal, o crédito tributário ele já está definitivamente constituído. O contribuinte pode ter discutido esse auto de infração no contencioso, perdeu a discussão e aí o débito foi enviado para a dívida ativa, né? Então a gente tem na execução fiscal já a constituição definitiva do crédito tributário, tanto é que ele está sendo executado, né? O único crédito tributário que pode ser executado, cobrado judicialmente pelo fisco, é aquele crédito que já está definitivamente constituído. Mas vejam que uma coisa é se responsabilizar o sócio logo quando o auto de infração é lavrado. O agente fiscal, analisando, né, a questão fática, analisando os fatos que ele viu durante o procedimento de fiscalização, ele pode chegar à conclusão que os administradores agiram com excesso de poder, infração à lei, contrato social e estatuto. E é natural, pessoal, que o fisco ele queira imputar a responsabilidade para o administrador e até para quem não é administrador, de qualquer jeito, né? Porque o fisco ele entende que nesse caso, quando ele imputa a responsabilidade também para o sócio, também para o administrador, ele vai ter uma chance maior de receber esse crédito tributário. E aí cabe, evidentemente, ao advogado, né, aos operadores do direito, quem atua com direito tributário, dizer não, né? Esse fiscal ele fez uma interpretação alargada do Código Tributário Nacional. Ele não poderia ter incluído o sócio sem poder de administração, e mesmo aquele que tem poder de administração, ele não agiu com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. Isso é algo que tem que ser discutido, que pode ser discutido durante a fase administrativa, de impugnação administrativa. Eu costumo dizer que, se for para ser responsabilizado em algum momento, é melhor que o administrador da sociedade seja responsabilizado logo
na constituição do crédito tributário, ou seja, na lavratura do auto de infração. Porque, nesse caso, quando um terceiro, né, uma pessoa física, um administrador, ele é responsabilizado por um crédito tributário, ele vai ter a oportunidade de se defender durante a fase contenciosa, a fase de discussão administrativa desse auto de infração. Ele vai poder dizer, como eu já falei, olha, eu não agi com excesso de poder em infração à lei, contrato social e estatuto. Por isso e por isso. E vai justificar por que não agiu. Por que aquela interpretação do agente fiscal está equivocada, né? Olha, não é pelo fato da empresa não ter declarado esse tributo, ou não é pelo fato de eu ter interesse comum no fato gerador que eu tenho responsabilidade tributária por esse débito, tá? A minha responsabilidade continua sendo da empresa que contraiu esse débito em nome próprio. Essa é, digamos assim, a vantagem. Lógico que não tem vantagem nenhuma em ser responsabilizado, né, gente, por crédito tributário, mas eu estou partindo do pressuposto que, se for para ser responsabilizado, é melhor ser logo no início do procedimento de constituição do crédito tributário, porque aí, repito, essa pessoa que foi responsabilizada, né, por um débito da empresa, ela vai ter condição de se defender administrativamente. Mas vejam que o que a gente tem visto muito na prática, né, não é uma responsabilização do administrador, do sócio, logo na lavratura do auto de infração. Geralmente, o auto de infração de natureza fiscal ele é lavrado realmente só contra a empresa, só contra a pessoa jurídica. E principalmente quando a gente está tratando de auto de infração federal, né, uma vez perdendo essa discussão administrativa no contencioso tributário, esse débito ele é enviado para a dívida ativa em nome da empresa, do contribuinte que foi autuado. E aí o que acontece? Uma vez enviado para a dívida ativa, a consequência natural e lógica é que esse débito seja objeto de execução fiscal, que é, repito, a cobrança judicial do crédito tributário realizada pelo fisco. A gente tem vivenciado muito isso, não é de hoje, né? Já faz muito tempo. É um costume que o empresário brasileiro tem de, quando uma empresa não dá certo, né, pessoal, quando ela acumula dívidas, inclusive tributárias, ele abandona aquele CNPJ, o sócio, e abre outra empresa, né? Abre outra empresa, às vezes em nome próprio, às vezes em nome de terceiros, né, da família. Ele abre uma nova empresa porque ele entende que aquela empresa que está cheia de débito tributário, ela não tem mais futuro, né? Ele não vai mais conseguir sair daquele problema tributário. Então ele simplesmente fecha as portas, né? Baixa as portas e abre uma empresa nova em um outro local. Como eu falei, essa empresa antiga que estava cheia de débito tributário, né, gente? Inclusive débito tributário que foi declarado e não pago, a depender do caso, ela vai sofrer a cobrança judicial, ela vai sofrer as execuções fiscais para cobrar aqueles débitos tributários que ela estava devendo. E é lógico que durante o processo de execução fiscal, pessoal, o juiz vai ordenar que um oficial de justiça vá até aquela empresa, né? Geralmente para penhorar bens daquela empresa. A citação na execução fiscal, via de regra, é feita por carta, mas a penhora de bens ela é feita via oficial de justiça. E aí o que acontece? O oficial de justiça chega até aquela empresa, a sede daquela empresa, aquela empresa que está cheia de débito, inclusive sofrendo a execução fiscal, e lá percebe que ela não funciona mais, já que o empresário ele fechou a empresa para abrir uma nova, né? Então aquela antiga lá cheia de débito ele esquece, né? Tem gente que tem portfólio de empresa quebrada, né? Faz uma falência aí às avessas, fecha as portas, não paga ninguém, acabou, inclusive o fisco. E aí quando o oficial de justiça chega, gente, para cobrar essa empresa, ou para cientificar essa empresa da existência de uma execução fiscal contra ela, ele atesta lá na sua certidão que a empresa não funciona mais no local, né? O oficial de justiça comunica ao juiz da causa, ao juiz da execução fiscal, que aquela empresa deixou de funcionar no local. Pessoal, esse caso prático que corriqueiramente acontece, né, configura a chamada dissolução irregular da empresa. Ora,
Quando eu simplesmente fecho as portas de um negócio e não comunico aos órgãos competentes, não comunico a Receita Federal, não comunico a própria junta comercial, né, que aquela empresa encerrou suas atividades, esse ato de simplesmente fechar as portas, gente, configura o que a jurisprudência, os tribunais chamam de dissolução irregular da empresa. E essa dissolução irregular, ela é uma infração à lei. Vocês lembram que lá quando a gente estudou o artigo 135 do Código Tributário Nacional, nós vimos que uma das causas, né, de responsabilização do administrador da sociedade é exatamente a infração à lei, contrato social ou estatuto. E os tribunais entendem que esse fechamento de portas por parte do empresário configura uma infração à lei suficiente para redirecionar esse débito, que vejam, antes era um débito só da empresa, quando começou o processo de execução fiscal. Mas ao constatar o juiz que houve uma dissolução irregular da sociedade, ele está autorizado a fazer esse redirecionamento da execução fiscal para o administrador da sociedade. Porque esse ato, segundo entendem os tribunais, configuraria uma infração à lei. Então é importante, você que é contador, você que dá consultoria tributária, né, que a gente oriente o empresário nesse sentido. Atenção, você também que é empresário, né? Esse negócio de ter portfólio de empresa quebrada por dívida tributária e sair abrindo uma atrás da outra, fatalmente, uma dessas execuções fiscais ajuizadas contra essas empresas que você quebrou vão ser redirecionadas para a sua pessoa física, se ficar constatado pelo oficial de justiça que essas empresas simplesmente foram abandonadas, não funcionam mais no seu domicílio fiscal, no domicílio informado à junta comercial, à Receita Federal. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, porque o que a prática nos mostra é que a grande maioria dos casos de responsabilização pessoal do administrador da sociedade é nesse caso aqui de dissolução irregular da empresa, né? E não é raro que chegue aqui um empresário que teve a conta bloqueada e não sabe de onde a conta foi bloqueada. De onde é que veio esse bloqueio de valores na minha conta, de dinheiro na minha conta? É muito simples. Uma vez constatada a dissolução irregular de uma empresa que ele tinha e fechou, né, o juiz vai mandar que a procuradoria inscreva o CPF daquele administrador na dívida ativa. E aí, uma vez inscrito em dívida ativa, o juiz ele vai tentar, né, praticar atos dentro do processo para tirar patrimônio daquele sócio que está sendo responsabilizado, né? Fazer uma constrição patrimonial daquele administrador que teve contra si o redirecionamento da execução fiscal. E aí a gente vai atrás e vai falar para o empresário: olha, o que aconteceu foi que você tinha uma execução fiscal aqui de uma empresa que você era sócio, administrador há 10 anos atrás, não pagou o tributo, fechou a empresa e o juiz redirecionou o débito para a sua pessoa física. É por isso que teve esse bloqueio na sua conta, porque o juiz fez um bacenjude, né, ou um cisbajude, agora mudou o nome, um cisbajude na sua conta pessoal do administrador. Tá? E aí a gente vai ter que usar aqui os meios cabíveis para tentar livrar esse administrador dessa responsabilização pessoal. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento exatamente para dizer: olha, você tem uma empresa com débito, né? Não simplesmente feche as portas dela. Se o oficial de justiça chegar em sede de execução fiscal e constatar o fechamento, fatalmente, pessoal, é uma certeza matemática que vai haver a decretação da dissolução irregular, que descamba, que tem como consequência o redirecionamento, a responsabilização do administrador daquela sociedade que está sendo executada. Então, nós temos que arrumar meios para que esse débito ele permaneça, né, na personalidade jurídica, sob a titularidade apenas da empresa, né? Porque a nossa preocupação enquanto consultores tem que ser a perpetuação da sociedade
Mas uma vez não sendo possível perpetuar essa sociedade, nós temos que perpetuar o patrimônio do sócio, né? Afinal, o empresário ele trabalha visando o lucro, então ele não quer perder bens, né, que muitas vezes ele passou uma vida inteira para construir. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Compartilha esse conteúdo aí, aperta aí a setinha, dá um coraçãozinho aqui para mim, né, de se você está gostando ou não da live, que é para mais gente assistir e ter acesso a esse conteúdo, tá? Bom, também em relação a esse tema, lógico, né, pessoal, a gente está fazendo isso aqui numa live de 40, 50 minutos, mas é um tema que daria para a gente conversar durante dias, né? Tem muitos detalhes ligados, relacionados a esse tema. Lógico que a gente não tem tempo para discutir todos, então estou tentando aqui dar para vocês uma visão geral da responsabilização tributária de terceiros, especificamente dos administradores, né, de sociedade, para que vocês possam, com essa visão geral, dar aí um norte para os clientes de vocês, tá? Agora vejam que em relação a esse tema eu coloquei aqui duas dúvidas muito comuns, né? A primeira dela diz respeito ao mero inadimplemento da obrigação tributária. O que é o mero inadimplemento? É quando a empresa, pessoal, declara um tributo, ela diz que está devendo aquele tributo, mas não o recolhe, né? Declara e não paga, devo, não nego, pago quando puder. Nesse caso, gente, de mero inadimplemento de tributo, os tribunais entendem que não há por que responsabilizar o administrador, né, em função do mero inadimplemento da obrigação tributária. E quando eu digo os tribunais, eu me refiro especificamente ao STJ, tá? Que diz que, aqui outra decisão de 2016, né? Esse redirecionamento, essa responsabilização pessoal do sócio, só pode acontecer se houver excesso de poder, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, que a gente já falou, né? O STJ diz de forma muito clara, pessoal, em várias decisões, em vários acordos, que o simples inadimplemento da obrigação tributária, ou seja, declaro e não pago o tributo, quando a empresa declara e não paga, isso não configura ato com excesso de poder, infração à lei ou contrato social. E, portanto, não havendo a constatação desses requisitos, o débito não pode ser redirecionado da pessoa jurídica para a pessoa física do administrador, tá? Esse posicionamento ele é uníssono, né, no STJ. A gente não tem muita dúvida em relação a isso, né? O mero inadimplemento, declarar e não pagar, ele não gera o redirecionamento, a responsabilização pessoal do administrador, tá? Esse é um entendimento do STJ já pacificado há um bom tempo, tá? E outra dúvida que a gente tem diz respeito ao administrador não sócio. A gente sabe que desde que haja autorização no contrato social, é possível que um administrador, um terceiro que não é sócio da sociedade, ele venha a ter poderes de gestão naquele negócio. Eu posso nomear no meu contrato social um administrador que não participa do quadro societário da empresa, né? Existe essa possibilidade. Aí a pergunta é, o administrador que não é sócio pode vir a ser responsabilizado por débito tributário? A resposta não pode ser outra a não ser sim. Nós vimos que o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional diz, no que tange a responsabilidade de terceiros, é que para que eu possa ser responsabilizado por um débito da empresa, a minha condição de sócio não basta, né? Ele não fala em ser sócio, o Código Tributário Nacional. Ele fala em ter poderes de gestão, de gerência, em ser administrador. De forma que o administrador que não é sócio, gente, ele pode sim vir a ser responsabilizado por créditos tributários da pessoa jurídica, desde que ele tenha agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, tá?
Então, vejam, quem é sócio apenas numa empresa, né, e não tem poderes de gestão, o sócio cotista ou o acionista sem poderes de gestão naquela sociedade, ele não tem como, né, ser responsabilizado por débitos tributários. E é importante dizer isso, gente, da responsabilização do administrador, porque eu vejo muito, né, não sei se vocês também sentem a mesma coisa, que tem gente que tem orgulho de dizer que é administrador da sociedade, né? Às vezes nem é de fato administrador, né? Não está ali no dia a dia, não representa a empresa ativa e passivamente, mas faz questão de ser administrador, em função, evidentemente, dos outros poderes que uma administração da sociedade confere, né, a quem a administra. Mas vejam que é um risco porque se ficar constatado que o administrador agiu com excesso de poder, a infração à lei, contrato social e estatuto, ele pode vir a ser responsabilizado. Então, a administração de sociedade, gente, é coisa séria, né? Ser um administrador em uma sociedade limitada, ter poderes de gestão numa sociedade anônima, é algo sério, não é simplesmente um pedaço de papel que você está assinando dizendo, oba, né? Agora eu vou ter poderes para gerir a empresa, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque administrador da sociedade, quem tem que ser nomeado é quem de fato é administrador daquela empresa, tá? Então, muito cuidado, a gente tem que ter esse tipo de feeling, ter esse tipo de conhecimento, para que a gente possa, numa eventual constituição da sociedade, dizer quais são os prós de uma administração e quais são os contras também, né? Se é administrador da sociedade, é algo que pode gerar aí uma responsabilização pessoal, seja do sócio, seja de um terceiro que não é sócio, mas foi nomeado como administrador, tá? Então, dito isso, né, para a gente já ir seguindo aqui para a conclusão da nossa live, até porque não daria tempo de falar sobre mais coisa, né? Vamos estar atentos, pessoal, a essa responsabilização, a essas hipóteses de responsabilização, para que, como eu sempre digo, né, nós não pequemos pela falta de conhecimento, né? O consultor, ele pode até não decidir pelo cliente. Quem decide é sempre o cliente, né? Do empresário onde o bônus da operação. Mas nos cabe ter o conhecimento para que a gente possa falar da realidade para o contribuinte e, a partir dessa realidade exposta no ICRO, né, ele possa sim tomar a decisão em relação a essa questão da responsabilização do sócio, correr ou não risco de ser responsabilizado, né? Mas lembrem, o mero inadimplemento, declarar e não pagar, não gera a responsabilização pessoal do sócio pelo débito da empresa, né? É outra vantagem de declarar e não pagar, é também a questão criminal, né, gente? Quando o contribuinte declara um tributo e não recolhe, ele não está, em tese, agindo de forma criminosa, não está sonegando o tributo, não está fazendo supressão tributária, com exceção, evidentemente, do ICMS, né, cujo entendimento do Supremo Tribunal Federal foi chancelado recentemente, no sentido de que, no caso do ICMS, mesmo o ICMS que é declarado e não pago, geraria uma responsabilização criminal pelo crime de apropriação indébita, por ser o ICMS um tributo indireto e que, portanto, deveria ser repassado ao fisco estadual, tá? Aqui eu já estou falando de responsabilização criminal. Então, o mero inadimplemento, além de, para a grande maioria dos tributos, não gerar a responsabilização criminal, também impossibilita que o débito da empresa seja redirecionado à pessoa física dos sócios, tá? Então, pessoal, eu acho que por hoje, né, a gente fica por aqui. Fiquem ligados aqui no perfil do Instituto, porque a gente vai fazer outras lives, né, com outros professores sobre temas que são de grande relevância para a prática tributário e empresarial,
tá? Eu considero a questão da responsabilidade pessoal do sócio algo muito importante de se dominar, né? Até porque o sócio muitas vezes ele não se importa em quebrar a empresa, mas ele se importa em quebrar a pessoa física. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa prestar um serviço de mais qualidade aí para os nossos clientes. Então, espero que você tenha gostado, né, dessa live. Eu adorei estar aqui com vocês hoje e que venham as outras, né, que a gente possa fazer aí outras lives. Espero estar aqui de volta em breve para que a gente possa conversar sobre outros assuntos importantes, tá? Um abraço para vocês. Até a próxima live. Boa noite para todos, pessoal. Boa noite. E vejo vocês em breve, tá? Compartilhe esse conteúdo, né? Com seus amigos, compartilha com os colegas de trabalho, compartilha com todo mundo para que a gente possa difundir esse conhecimento e seguir aí na nossa principal missão, que é auxiliar os contribuintes, tá? Tchau, pessoal. Boa noite.